Você está assistindo a Umas Palavras e o nosso entrevistado de hoje é o historiador José Murilo de Carvalho. Você diz que o povo ficou meio perplexo, né, com a República proclamada assim por trás dos panos e que eles nem se sentiam participantes desse movimento. E você inclusive escreveu um livro em 87, Os Bestializados, que tem a ver com isso. Então, fala pra gente um pouquinho como é que foi a reação do povo e como é que a República foi se organizando logo após ser proclamada. Foi uma sequência em minhas pesquisas. Eu tinha feito a minha tese sobre o Império. Hoje são 2 livros, né? A Construção da Ordem e o Teatro de Sombra. São 2 livros sobre o Império. Eu estudei sobretudo aí a elite política, o governo, políticas de governo, etc. Depois, ao final do Império, veio a proclamação da República, que, de acordo com seus propagadores, eram os propagandistas, melhor dito, era a entrada do povo, né? A política, a abolição dos privilégios, um governo eleito, etc. Então eu mudei um pouco, ao estudar a República, mudei um pouco o foco. Em vez de estudar o que eu tinha feito antes, um pouco olhando de cima para baixo, eu resolvi trabalhar um pouco olhando de baixo para cima, ou pelo menos olhando também o que estava acontecendo ali embaixo. Exatamente porque a proposta era esta, né, da República. E isso gerou 2 livros, né? O primeiro que você mencionou, Os Bestializados, e o segundo é Formação das Almas, que veio logo a seguir. Quer dizer, o primeiro tinha a ver com este papel do povo, exatamente, no novo governo. E Os bestializados. Bestializados, né? Tem uma expressão ótima para mostrar alguém que fica perplexo mesmo. Foi uma pessoa forte, né? Mas foi usada na época por esse Aristides Lobo. O que eu tento, então, neste livro é mostrar que, do que se refere, sobretudo, à população do Rio de Janeiro, que era a capital da República. O Rio se beneficiou enormemente, desde a colônia, de ter sido capital da colônia, do Império e boa parte da República. Então, obviamente, o que acontece no Rio afetava diretamente a política nacional. E isso que o livro tenta passar é que este povo bestializado não existia. Não existia. O que existia era uma relação muito difícil entre povo e governo. Uma falta realmente de total legitimidade do sistema político. E realmente não houve participação popular no ato da proclamação. Isso não quer dizer que a República não tinha apoio, mas o apoio republicano era sobretudo entre a elite. Era sobretudo, por exemplo, as camadas... Quer dizer, não era um clamor popular? Não, absolutamente. Não havia clamor popular, absolutamente, para a República. Havia, realmente, por exemplo, a intelectualidade, na medida que a gente pode falar, na intelectualidade, isso é, pessoas com educação superior, nas faculdades de Direito, faculdade de Medicina. Nabuco, quer dizer, as grandes figuras da... Nessas figuras, sobretudo nas escolas superiores, né, que era Direito, Medicina e Engenharia. Essas pessoas eram já republicanas. Na imprensa já havia vários jornais republicanos. Havia certos partidos republicanos, mas alguns muito fracos, mas outros um pouco mais fortes, como em São Paulo. E, claro, o Exército. Virou boa parte do oficialato do Exército de novo. Por causa do Deodoro da Fonseca, por causa do Marechal? Não, por causa de Benjamin Constant, né, que era professor da escola militar, que era positivista e republicano. E também tinha sido contratado como tutor dos netos do imperador. Veja bem como eram as coisas. Então, o ato em si realmente não teve participação popular, né? E Deodoro estava doente, foi algo bastante estranho. E o próprio quadro da proclamação... Ele quase não proclamou, né? Não, ele não proclamou. Não proclamou. Quer dizer, o quadro famoso da proclamação da República do Berardelli... É imaginário aquilo tudo. Ele tirando o chapéu, proclamando a República, quer dizer, pessoas que estavam presentes disseram que ele deu um vivo ao imperador. E ele não proclamou. Só ao final do dia... ficou aquele ambiente extremamente ambíguo, extremamente confuso,
Mas não foi feio, ele nem foi falar com o imperador. O imperador recebeu um recado por alguém, digamos assim, de um posto bem baixo. Você manda um estafeta te avisar, ó, se manda porque você não é mais. O Deodoro estava sob muita pressão. Quer dizer, de um lado, ele gostava muito do imperador. E de outro lado, a pressão dos militares, dizendo que o governo estava perseguindo os militares, a coisa corporativa. Então ele ficou, assim como o imperador era dividido entre ser ou não ser, ele nesse momento ele ficou totalmente dividido. E disseram a ele, então vai lá conversar. Ele falou, mas se eu for lá, nós dois vamos começar a chorar e não vou proclamar a república nenhuma. E aí a pressão foi grande pelos militantes em torno dele, e aí ele aceitou, não, tudo bem. Não. E aí a república foi proclamada na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, com o patrocínio lá, e o governo emitiu, ao final do dia, um manifesto. O exército, a armada e o povo, puseram o povo ali, mas era só... Entrou de Pilatos no credo. Decidiu proclamar provisoriamente, estava no decreto, provisoriamente a República do Brasil. E por que esse provisoriamente? Porque podiam se arrepender, né? Reflete o ambiente do momento. Agora, para a gente encerrar, eu queria falar um pouquinho desse livro, A Formação das Almas, que também é um livro que você escreveu para falar do pós-república. Resumindo, como tornar popular a república? No estudo da participação popular no início da república, quer dizer, eu percebi isso. Quer dizer, a república se viu numa situação estranha. O problema é a distância entre a proposta republicana e o que foi feito, o que representou a república. Eu percebi que houve vários esforços do início do governo republicano, nas primeira década sobretudo, para atingir este povo que não estava nas ruas e não era republicano. Para desenvolver, então, um tipo de propaganda, quase que um marketing mais da República, que houve uma estratégia muito trabalhada nesse sentido, utilizando, e para mim, eu creio que, não pode ser um pouco de falta de modéstia, mas eu acho que, talvez, na primeira vez no Brasil de historiadores, começou a usar imagens como fonte de história. Não imagem, não como ilustração, mas a imagem como texto, digamos assim. Você lê um quadro, você não bota o quadro lá, ilustra aqui a proclamação, não, você lê o quadro. Não, isso aqui significa isso, um quadro de Deodoro, etc, etc, uma bandeira. Você vai ver o quadro, por que ele foi feito, qual a intenção pela qual ele foi feito, quais são os símbolos utilizados. Isso é uma coisa que me deixa satisfeito, porque realmente me deu muita alegria fazer isso, porque é um campo novo, realmente, campo novo. Caricatura, charges, festas, símbolos. A história do hino republicano, fizeram um concurso para a música de um novo hino, porque o hino não tinha letra, o hino brasileiro não tinha letra, era só a música. Fizeram um concurso para a nova música. E quando foi o julgamento foi aberto, e tocava um, por uma paldia, tocava outro, aí ganhou o hino do Liberdade, as asas sobre nós. Agora, depois que tocaram, ganhou esse, aí o povo começou a gritar, toca o velho, toca o velho. E foi a única, realmente, coisa democrática que houve naquele momento, foi isso. E aí tocaram o velho, como eu disse, só havia música, não havia letra, e a plateia, E o Teodoro teve a sensatez e falou, não, então fica o velho, mesmo sem letra. E por quê? É porque o hino velho era conhecido das tropas que foram lutar no Paraguai, porque o hino era tocado. Então, ele já não era uma coisa vazia, ele já tinha se transformado num símbolo, quer dizer, em algo realmente que dizia respeito e que se colava
a ideia de pátria. Mas então eles preferiram a música do velho hino e puseram uma letra nova, que é essa que a gente conhece? Mais tarde que veio a letra nova. Durante algum tempo na República também ficou sem letra. O hino antigo, ele foi cantado nos campos de batalha, né, de Paraguai. Assim como a bandeira. A proposta de republicanos no início era fazer uma cópia da bandeira americana. E aí os próprios positivistas falaram, não, tem que ter uma continuidade. Então pegaram a velha bandeira e tiveram a má ideia de colocar aquela ordem e progresso ali, que é o lema deles, né? Que era um lema positivista e quase ninguém gostava daquilo, mas enfim, acabou ficando. O único realmente ponto que funcionou muito bem foi a escolha de heróis. Quer dizer, herói é outra coisa, que você não tem uma pátria, que sobretudo uma pátria que se forja, praticamente todas têm um representante. Quer dizer, tudo isso é encarnado na figura em geral, de uma pessoa que representa... Um libertador, um descobridor, um libertador, um fundador, sempre tem paz da pátria. Nisso, curiosamente, tiveram êxito por causa da figura do Tiradentes. Foi aí que foram buscar o Tiradentes para... Os republicanos já utilizavam a figura de Tiradentes baseada na ideia de que a Inconfidência Mineira queria fazer uma república. Há hoje debate sobre isso, mas enfim, isso era acreditado. E houve então, já havia antes da proclamação, uma batalha em torno da imagem de Tiradentes, que a monarquia ficava meio sem jeito de promover Tiradentes, porque, Dona Maria I tinha condenado à morte. Ele foi apresentado pelos republicanos como um líder republicano. Um historiador da época foi consultar os autos da devassa. Então ele viu nos autos da devassa que depois de preso, Tiradentes se transformou numa pessoa muito religiosa realmente, né? Ele beijou os pés do carrasco, ele foi para a forca com o crucifixo, né? Conversando com o crucifixo. Então esse autor, sabendo que os republicanos estavam querendo promover Tiradentes, falou, olha, mas ele se transformou num beato na prisão. Ele não era mais um líder cívico, não era um Frei Caneca que foi fuzilado por causa de seu envolvimento. E isso perturbou profundamente, até arrancaram a página dos autos em que se falava sobre isso. Mas, surpreendentemente, para surpresa, realmente, de todo mundo, o que começou a pegar realmente Tiradentes e começou a apelar para o público realmente foi exatamente esta figura de um Tiradentes mártir. Aí ele passou a ser representado, o livro tem essa representação pelo positivista do Tiradentes, que há uns tempos atrás alguém levava isso para as crianças nas escolas e perguntava quem que é isso aqui. Um outro dizia Tiradentes, mas muitos diziam Jesus Cristo. Então, ele incorporou na construção da imagem de Tiradentes, esta coisa do mártir foi incorporada, e isto a aceitação era geral. Depois os próprios monarquistas, não, mas ele é nosso também. Em 64 havia grupos de direita e de esquerda, todos, não, o Tiradentes é nosso, é um movimento Tiradentes de esquerda e outro de direita, chamando Tiradentes. E realmente construiu-se aí um herói, mas que já não era mais um herói da República, era um herói brasileiro. E que é quase que talvez dos únicos brasileiros que realmente tem incontestavelmente, né, uma imagem, exceto no Nordeste, que eles gostam mais do Frei Caneca, mas que tem uma imagem nacional e que passou a representar realmente praticamente o Brasil e não simplesmente, né, a República.